Boa noite, meus irmãos. Glória a Deus. Seja bem-vindo mais uma vez a esse ambiente. Que bom estar aqui com vocês. Quantas lutas temos enfrentado, mas de todas elas o Senhor tem nos dado força. Aleluia. Irmãos, aviso que eu quero dar para vocês, muito importante, que terça-feira é o dia do nosso momento de comunhão como igreja. E eu quero falar uma coisa para você, que essa semana, terça-feira, eu liguei para o Dário, mandei uma mensagem para o Dário, e eu disse: Dário, por favor, ora por mim. Dário, eu preciso da sua ajuda, meu amigo, meu companheiro de guerra, em oração. E o Dário esteve ministrando ali sobre a minha vida, porque parecia que havia uma pressão muito grande, um sentimento de que alguma coisa estava para acontecer, mas isso não é normal. Nós vivemos uma guerra, nós vivemos uma batalha. Às vezes, existem batalhas no mundo espiritual que a gente não sabe. E eu louvo a Deus que no dia anterior, eu recebi um salmo poderoso que o meu irmão me mandou. Que salmo! No café da manhã, eu estava ali, eu recebi, pá! Eu falei, meu Deus, como o Senhor é bom. O Senhor fala conosco. Então, irmãos, a vida do cristão é guerra. Existe uma guerra, existe uma luta no mundo espiritual, mas eu creio que o Senhor, os anjos do Senhor, a Bíblia diz que acampa ao redor, Elias, daqueles que o temem, e não somente acampa, Ele os livra do mal. Aleluia! Então, irmãos, vamos nos unir em oração, orar uns pelos outros. Isso é importante quando nós estamos orando uns pelos outros. Às vezes nosso irmão está enfrentando guerras, batalhas e livramento, e a nossa oração ela tem poder, irmãos. Temos exemplo suficiente na palavra de Deus de que quando o povo orava, o povo recebia vitória. Aleluia! Louvado seja Deus. E é isso, um vai acrescentando a fé do outro. É um salmo, é uma palavra. Use as redes sociais para compartilhar o que é verdadeiro. Em Filipenses, Paulo, ele escrevendo à igreja de Filipe, ele disse: quanto mais, amados, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, se é verdadeiro, isso é que pensais. Então, é isso importante, nós estamos assim, sempre motivando uns aos outros, seja com palavra, seja com oração, seja compartilhando um louvor, porque às vezes Deus, Ele está trabalhando na vida daquele irmão de uma forma que a gente não entende. E uma mensagem, uma palavra fortalece a nossa fé. E, irmão, Salmo de número 13. Por favor, Davi. Salmo de número 13. Eu estou usando a versão NVI. Hoje eu vou falar de um assunto que diz assim: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações no meu íntimo e a tristeza no meu coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim, responde, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, diga, eu, mais forte. Porém, confio no teu amor leal. O meu coração exalta na tua salvação. Eu, porém, confio no teu amor leal. Vamos mais uma vez, eu não costumo dizer isso, mas vamos, para isso ficar no teu coração durante a semana inteira. Eu, porém, confio no teu amor leal. Aleluia, louvado seja Deus. Queridos, esse salmo é um dos muitos salmos de Davi, Rodrigo. Um dos maiores salmistas que teve. Nem todos os salmos pertencem a Davi, mas esse pertence a ele. Alguns estudiosos falam, Thaís, que quando ele escreveu este salmo, era no tempo que Saul o perseguia dia após dia para tirar a sua vida. Pela vaidade de Saul.
Saul, quando ouviu as mulheres, depois que ele derrota os gigantes, Saul ele volta para Israel e ele escuta canções dizendo que Saul mata 1000, mas Davi mata milhares. Aquilo mexeu com o coração, com a vaidade de Saul e passou a perseguir aquele a qual derrotou o gigante Golias. Então, alguns estudiosos falam que quando Davi escreve esse salmo, era exatamente neste momento que Saul perseguia dia e noite para matar, tirar a vida de Davi. E eu quero falar, se eu posso denominar um título dessa mensagem, eu quero dizer, quando Deus se cala. Eu acredito que para algum de vocês, ou então para a maioria, já passou por esse sentimento, Emerson, de que Deus não fala, de que Deus ele resolve ficar em silêncio, na qual nós fazemos campanha de oração, a gente desce, fazemos os nossos rituais, e Deus não responde absolutamente nada. Todos nós já passamos por isso, que parece que a gente vem à igreja, Deus toca no irmão do lado, toca no irmão da esquerda, no da direita, toca no da frente. Você percebe que parece que a chuva está caindo, mas o guarda-chuva da graça está erguido sobre a sua cabeça. Não pinga nada. Você percebe que você lê a Bíblia. Eu já passei por isso, Rodrigo. Eu abro a Bíblia e eu já fiz isso. Eu abro e digo assim, Deus, fala aqui. Quando eu olho, não tem nada a ver daquilo que eu estou querendo. E Deus fica em silêncio. Para alguns, consulta os seus teólogos, consulta os seus profetas. Não, eu vou ligar para o profeta tal. Eu já passei com isso também, cheguei na vigília também. E eu sentei ao lado e havia um pregador nesta época que era muito usado por Deus. Ele profetizava e ele entregava revelações e eu aqui orando, eu dizia, Senhor, fala comigo. E de repente a voz aqui, de olho fechado, eu percebo que ele está caminhando, Neto. E eu digo, Deus vai falar comigo. Deus desvia para o vizinho da direita. E eu digo, não foi desta vez. E Deus fica em silêncio. Quando Deus se cala. E o que fazer quando Deus se cala? E o contexto que nós estamos lendo aqui deste homem, Deus estava em silêncio. Interessante que Deus, quando escolhe Davi, Deus fala com o profeta Samuel, que já tinha escolhido um homem segundo o coração. Davi estava na sua vida, estava no seu dia a dia, apacentando as ovelhas do seu pai. Era um dia comum, um dia normal, mas de repente, aquela família recebe um profeta. E há um alvoroço naquela família, porque um profeta quando vinha, ele tinha 2 missões, Ângelo. Ou trazer a palavra que trazia a espada naquela família, ou um tempo que Deus levantava, como recebeu Ezequias, lembra? Ezequias estava no palácio, de repente o profeta Isaías chega e diz assim, arruma a tua casa porque tu vai morrer. Então o pai daquele jovem, quando recebe, a família inteira fica apavorada. Qual é a mensagem que o profeta está trazendo? E não era um profeta qualquer, era o profeta Samuel. E de repente aquela família vem o profeta vem naquela família e Deus fala, diz assim, olha, Deus falou comigo que ele vai ungir um da casa de Jessé. Que mensagem maravilhosa, porque havia os soldados de Saul, que pertencia à linha da frente, os irmãos de Davi, Aminadab era um dos soldados valentes, era um homem preparado, mas Deus disse assim, não Samuel, você está olhando totalmente errado, não é como você olha Samuel, eu olho o coração, e de repente nós sabemos a história, nenhum daqueles homens que aparentemente estava preparado, era para ser rei, mas Davi estava lá no pasto. A mensagem chega a Davi, Davi, o profeta manda te chamar. Davi não sabe nem o que se passa, era um menino, era um jovem. E naquele momento, a vida de Davi tem uma transformação total. Às vezes acontece na nossa vida. Nós estamos na nossa rotina, no nosso dia a dia. De repente, recebemos um chamado de Deus. E em vez de as coisas melhorarem, imagina, irmão Adérito, era um profeta ungindo o rei de Israel. Como é que estavam as emoções no coração daquele menino, daquele jovem?
ser escolhido não por homens. Saul foi escolhido pelo olhar humano. Por quê? Porque Saul, a Bíblia diz que olhava para ele sobressaía sobre todos os homens. Era um homem que aparentemente era ideal para ser um rei. Mas quando Deus escolhe Davi, moveu com toda aquela situação da vida dele. Talvez acontece na tua vida. E eu já ouvi isso muitas vezes. Parece que depois que eu entrei para a igreja, olha o nome, eu entrei para a igreja, as coisas pioraram. Irmão, saiba que a partir do momento quando existe um alinhamento entre céu e terra, entre Deus e um homem, pode ter a certeza de que o inferno vai lutar contra. O inferno vai tentar com todas as armas impedir o agir de Deus. Mas o texto, a palavra que nós lemos, aquele que Deus escolhe, quem é o diabo para impedir? Porque operando Deus, quem impedirá? Aleluia! Isso pode acontecer com qualquer um de nós. De repente a gente recebe um chamado do céu. Pode se preparar, porque vai vir adversidade, vai vir luta, mas confiamos no Senhor, é aquele que luta por nós. Então, o Davi já era rei de Israel, mas o trono ainda não tinha chegado nas suas mãos. E Saul perseguia, e onde é que estava Deus? Deus estava em silêncio. O silêncio de Deus não significa a sua ausência. Talvez você esteja hoje vivendo algum silêncio, mas eu quero te dizer nesta noite, Deus nos trouxe aqui para dizer que Ele continua no controle de todas as coisas. É que nós devemos crer nisso. Todos nós ou passamos ou estamos passando por silêncio de Deus. Muitas das vezes pensamos que Deus nos abandonou, porque nós não ouvimos quando nós clamamos. O texto que nós lemos é claro, Davi diz, até quando? Até quando, Senhor? Parece que quando nós olhamos esse texto, é a mesma indagação do profeta Abacuque. Quando nós olhamos o capítulo de número 1 de Abacuque, Abacuque continua dizendo, até quando, Senhor, clamarei eu? E o Senhor não me ouvirá. Até quando, Senhor? Porque quando nós estamos nesse sentimento, irmão, de abandono, porque é uma guerra, amor, entre alma e espírito. Neto, a alma quer uma resposta. A alma sempre vai clamar por uma resposta. Mas o Espírito, irmãos, espera, não é na resposta humana, é a resposta de Deus. Esse mesmo camarada Davi, ele escreve um salmo e dizendo assim, Senhor, não aparte de mim teu Espírito. E ele diz assim, até quando, minha alma? Porque te abate, ó minha alma? Espera em Deus. E se nós olharmos, Davi, o que era? Era um escolhido de Deus. Ser escolhido, Raquel, não significa que Deus está igual um babá do nosso lado, sempre respondendo às nossas indagações, porque o silêncio de Deus é muito didático. Todo pai, quando o filho fica no ouvido, qual é a nossa reação? Eu não quero falar nesse assunto. Lá em casa já aconteceu, né? A Isabela nem está aqui, né? Tem um assunto lá em casa que está muito recorrente. O Fábio é causador disso. É todo dia. Taca, 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 taca. Eu cheguei hoje e falei, Isabela, peraí, pelo amor de Deus, minha filha, chega. Espera em Deus. Eu falei até assim, a Bri estava lá em casa, eu falei assim, espere o teu milagre. A Patrícia, milagre, pai? Eu falei, o teu milagre. Espera em Deus, aprende a esperar. A nossa alma, ela é inquieta, ela quer sempre uma resposta. E o silêncio de Deus, irmãos, é didático. É só nós olharmos com os nossos filhos, quando começa, a gente diz assim, não quero falar. Ô Douglas, acho que já aconteceu isso, né? Eu não quero tocar nesse assunto. E eles ficam, por quê? Porque é didático. Só que interessante, nós como pai, a gente fala assim, não quero falar no assunto, mas no coração está uma manteiga. O coração já está trabalhando a favor do filho.
Assim é o coração de Deus, irmãos. O silêncio de Deus não significa que Ele está ausente. Nós temos exemplos suficientes na palavra de Deus do silêncio. Quando nós olhamos a história de Abrão, ainda não era Abraão, era Abrão ainda. E é um dos textos que eu acho na Bíblia, no Gênesis capítulo 22. Se você não leu ainda, irmãos, é uma das histórias como pai, é uma das histórias mais angustiantes que eu posso encontrar, um sentimento de um pai. Deus fala assim: Abraão, de ti eu farei uma grande nação. Abraão não tinha filhos. Quando nasce o Isaac, o filho da promessa, a família fica feliz, a família está contente, porque afinal Isaac está crescendo, afinal a bênção chegou na minha vida, afinal eu estou com a bênção. Quem te viu passar na prova e não me ajudou, né? Agora eu estou aqui, ó, você está na plateia e eu estou no palco, eu estou com a bênção. Olha como Deus faz. Naquele momento Deus disse assim: Abraão, eu quero teu filho, sacrifica para mim, Abraão. O teu único filho oferece no Moriá para mim. A Bíblia não relata os detalhes do sentimento, das emoções de Abraão. Mas como pai, como a mãe, como ser humano, você deve imaginar que isso mudou totalmente a vida de Abraão. A Bíblia diz que ele de madrugada, ele chama seus servos. E ele, interessante que Deus falava com Abraão. Lembra que quando Abraão estava na tenda, Deus dizia assim: Abraão, sai para fora, contempla. Falava face a face, falava no coração de Abraão. Mas naquele momento Deus estava em silêncio. A Bíblia diz que ele pega o filho, pega Isaac, pega os servos, pega os jumentos, pega a lenha, pega o cutelo, pega o fogo e parte para Moriá. A Bíblia diz que foram 3 dias. 3 dias com a emoção, Cláudio, eu vou sacrificar o meu único filho. A Bíblia não fala, mas Abraão com certeza ele rasgava no silêncio a sua alma e dizendo: Senhor, é meu filho, é a minha promessa, Senhor. E onde é que estava Deus? Em silêncio. 3 dias caminhando e Deus em silêncio. E quando ele chega ao pé do monte, ele diz assim aos servos: fica aqui, eu e Isaac. Nós iremos fazer o quê? Sacrificar? Não, nós iremos adorar. E nós voltaremos. E Deus em silêncio. Não havia um vento, não havia um arrepio, não havia nada. Deus em silêncio. E a Bíblia diz que aquela conversa com aquele menino, ele sobe para o monte para sacrificar o filho. E Isaac diz assim: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo. A palavra cutelo, irmão, é muito romântica. Na verdade, era uma faca afiada de pedra. Isaac sabia que aquela faca servia para colocar na jugular do cordeiro e ferir e sangrar. O sacrifício, quando nós olhamos, não é nada bonito, belo. Então, ele disse: pai, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo a lenha. O fogo está aqui para acender a lenha. Mas está faltando uma coisa, pai. Cadê o cordeiro? E Abraão diz: filho, Deus proverá. O cordeiro para si, Deus proverá. Confiança em Deus, mesmo quando Deus está em silêncio. Por isso que em Hebreus, na galeria, Abraão é destacado e diz assim: ó, Abraão creu, e por isso foi imputado por justiça, porque ele creu, mesmo em Deus em silêncio, ele sabia: Senhor,
O coração de Abraão talvez estava a mil, mas ele sabia: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu sei que o Senhor não está falando, mas eu confio no Senhor. Eu estou indo adorar, porque o texto diz que ele disse: eu vou subir e descer com Isaac, aleluia. O Senhor proverá para si o cordeiro. E o ritual continua. Ele chega lá em cima, prepara a lenha, ele prepara o fogo, está tudo preparado, e o cordeiro ainda nada. E a Bíblia diz que ele pega Ângelo e amarra Isaac. Que cena! Que drama é esse, irmãos? E Deus em silêncio. Mas o texto continua falando que quando ele ergue, a voz brada, no limite, irmão, meu Deus. No limite a voz brada, ele diz assim: Abraão, não faça isso. Olha o cordeiro, Abraão. Interessante que não foi alguém que trouxe amarrado, não, o cordeiro estava preso lá, preparado, o Deus que proveu o sacrifício, aleluia. E Isaac desceu, irmão. É isso que eu quero trazer para vocês, que acrescente a sua fé. Quando Deus está em silêncio, Elias, Ele está trabalhando. Nós confiamos no Senhor, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. É confiar, meu irmão. Quando a gente não olha, cadê o cordeiro? Deus provê o cordeiro. Eu vou contar aqui uma história. Todos sabem que a Patrícia é uma das maiores boleiras que eu já vi na minha vida. É a maior, número 1, the best of the world. E lá em casa, a nossa luta é para acabar com o bolo. Porque é todo dia bolo, bolo, bolo. E eu te falo uma coisa que quando eu cheguei aqui na Inglaterra, eu fui trabalhar em Londres, e elas ficaram com as meninas, ela ficou com as meninas em Portugal. Irmão, se tem uma coisa que assim eu como, mas não é algo que extraordinário o chocolate. Tem pessoas que dizem: eu sou chocolatra. Misericórdia, eu não sou nada disso. E tem gente que é apaixonado por chocolate. Eu não, tem, eu gosto, amém. Se não tem, está tudo bem, está tudo resolvido. Mas teve um dia que eu estava com uma situação financeira muito difícil. Eu aspirava a um lugar lá e sempre contava moedas. Onde qualquer moeda de cêntimo, irmão. Eu já passei por isso, aquelas moedas pretinhas que hoje às vezes tem lá em casa, eu nem olho, mas uma vez na minha vida já serviu tanto. E eu juntava aquelas moedas pretas, ia aspirando, juntando aquelas moedinhas pretas para mim ir comprar ovo e pão. E lá em casa, cheio de bolo, cheio de coisas. Interessante que naquele dia eu vi um pacote com um bolo de chocolate. Irmão, me deu uma vontade tão grande de comer. Ou eu comprava o ovo, o pão e o leite, ou comprava um negocinho de lá de bolo de chocolate. E me deu uma vontade muito grande. E eu lembrava lá de casa: Senhor, quantos bolos. E eu fui sair era um Iceland, lá em Londres. Eu saí e estava muito frio. E eu com o coração muito triste: Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, como que... E a vontade muito grande de comer bolo. E eu fui caminhando, orando ao Senhor. Irmãos, eu senti no meu coração o Senhor falar desse jeito: você gosta de falar do testemunho? E crente é doido. Quer ver negócio de loucura? É tal da oração. Você entra no quarto, Neto, você ora. E você baba lá, você chora. Se alguém perguntar: e aí, o que aconteceu? Você fala assim: eu não sei. Você sai de lá meio bobo. E Deus falou. O que Deus falou? Não sei, só sei que eu senti. É esse sentimento. E naquele dia eu senti Deus falar no meu coração: você gosta de falar testemunho? E eu conversando, anjo, comigo mesmo, com o Senhor, é claro. Eu disse assim: eu gosto. E aí Deus falou: então viva. E eu voltei para casa, glorifiquei a Deus, porque assim, Deus falou comigo. Eu fiquei feliz, Deus falou comigo. Fiz o meu lanche, fiz a minha comida, fui dormir. No outro dia, muito cedo, eu tinha que trabalhar, fazer a limpeza nesse estabelecimento. E havia lá num lugar uma mulher que não dava bom dia para ninguém. Ela não mandava, ela gritava para a gente mover as coisas. Ela era muito mal educada, era uma chefe de cozinha que tinha lá. E ela pediu para mim afastar
um frigorífico muito pesado. Eu afastei, aspirei lá por trás. Quando eu estava terminando de aspirar aqui, assim, ela chega e fala assim, hey, hello. E eu olhei para trás, aí ela com 2 barras desse tamanho de chocolate. Para alguns isso aí é a coisa mais insignificante. Mas para mim, até hoje eu falo desse testemunho, de que aquilo que Deus cuida nos menores detalhes. Eu senti o cuidado de Deus, o amor de Deus pela minha vida. E quantas experiências eu já passei por isso. Então, irmãos, se nós olharmos outra história bíblica aqui que eu citei, a Bíblia fala que o povo hebreu esteve 400 anos clamando, 400 anos sobre escravidão. E onde é que estava Deus? Em silêncio. 400 anos, Ângelo, clamando pelo Salvador, pelo libertador. E Deus em silêncio. Mas tudo estava no controle do Senhor. Porque lá no Egito, enquanto o povo clamava, havia uma família, uma mulher chamada Joquebede. Já tinha alguns filhos, como Arão e também Miriam. Só que de repente ela começa a sentir que no ventre dela havia uma criança. E o que era pior, ela descobriu quando nasceu que aquela criança era um menino. E já havia um decreto do faraó que toda criança masculina tinha que ser jogada aos crocodilos, tinha que ser morta. O Nilo, os crocodilos comiam as crianças. Eles jogavam e sacrificavam porque era proibido nascer menino. Mas no coração daquela família estava nascendo o libertador. Enquanto o povo clamava, Deus estava trabalhando. E nós sabemos a história. Outra pessoa que eu posso citar quando Deus fica em silêncio, Jó, é um dos exemplos. O diálogo começa, observaste meu servo Jó, justo, fiel, Satanás, observei, e ele é assim porque ele tem tudo, e o Senhor permite, e aí Deus se cala. Jó não tem mais nada, o que lhe resta, a Bíblia diz que o que lhe resta é um caco de telha, Hermes, e suas feridas, para que possa ali coçar. Não tinha mais nada. A mulher grita, morre, homem, morre. Os amigos acusam, ele está assim porque está em pecado. E onde é que estava Deus? Em silêncio. Vários capítulos, e Jó ao ponto de dizer assim, eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Maldito seja o dia que a minha mãe me concedeu, me deu a luz. E onde é que estava Deus? Em silêncio. Mas Deus estava na eternidade, só observando Jó. Quando Deus resolve conversar com Jó, não é trazendo, eis que eu te digo, servo. Ele traz pergunta, Jó, onde é que tu estava quando eu fundei os fundamentos da terra? Onde é que tu estava? Ele não faz o quê? Acariciar o Jó, mas ele faz pergunta, ao ponto de que no final Jó diz assim, antes eu só ouvia falar, mas hoje eu te conheço intimamente. As lutas, as batalhas que acontecem na nossa vida nos aproxima de Deus. Às vezes nós somos levados pelo deserto, conduzido, não é o diabo que nos leva, é o Espírito que nos leva ao deserto, para que a gente possa aprender a depender do Deus da provisão, do Jeová Jireh. Às vezes acontece, pensa numa coisa que a gente fica muito frágil, dois pontos, saúde e finanças. Quando toca, irmão, nós viramos mais crentes. Nós voltamos muito mais sensíveis à voz de Deus. E muitas vezes quando estamos passando por deserto, e nem sempre o silêncio de Deus, irmãos, é aprovação. Se nós olharmos a história de Saul, Deus silenciou para Saul. Lembra que havia as pedras, era o Urim-Turim, não era? Acho que era o Urim-Turim. Não era? O Israel consultava para Deus falar através daquelas pedras. E eles faziam isso e Deus não respondia nada. É ao ponto de que quando
ele está ali para sacrificar, o profeta não vem, ele se antecipa e quer sacrificar, porque ele quer uma resposta, e Deus não dá resposta para Saul. Às vezes o silêncio de Deus é para que a gente possa também aprender, é correção na nossa vida. Porque quando nós olhamos no final da história, Saul, quando Deus não faz, ele vai consultar o quê? A vidente. Aí chega, Deus diz assim, Deus diz a Samuel: até quando tu terás pena de Saul? Porque eu já calei, eu escolhi um melhor do que ele. Eu não falo mais com Saul, eu estou em silêncio com Saul. Deus pode estar em silêncio, mas Ele nunca perde o controle. Jeremias, capítulo de número 18, eu gosto desse texto. Deus fala para Jeremias: Jeremias, vai e desce à casa do oleiro. E quando Jeremias desce à casa, ele olha e observa o oleiro trabalhando o barro. Ele começa a construir, Dário, um vaso, de repente ele se quebra nas mãos. E Deus dá aquela visão ao profeta e diz que o oleiro volta a amassar o barro. Aí, quando eu estava aqui preparando essa mensagem, eu lembrei de um texto que está em Isaías 45, versículo 9, que diz assim o texto em Isaías: ai daqueles que contendem com quem formou, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro alguma coisa? O que esse texto está querendo dizer? Irmão Adérito, às vezes a gente quer questionar Deus pela alguma situação que a gente está passando. Aí o texto está dizendo assim, se a casa de Israel é como barro, pode o barro querer contender com o oleiro? E dizer: não, oleiro, eu quero que você me amasse só um pouquinho. Oleiro, eu quero que você me faça um vaso desse tipo. É isso que está querendo dizer. Ou seja, se Deus é o Deus da nossa vida, Ele trabalha como Ele quer, da forma como Ele quer. Se Ele está quebrando, irmão, pode glorificar a Deus, porque nós estamos sendo trabalhados, sendo moldados pela mão do grande oleiro. É o Senhor que começa a amassar e amassar, fazer como lhe apraz. Não é o barro que diz: olha, não bate muito não. Olha, não é o barro que diz: olha, eu quero ser um vaso desse jeito. Não, é o oleiro que tem na mente e no coração a forma de fazer como Ele quer, como Ele apraz, porque Ele é Deus. Porque não é nós que decretamos o céu, não é nós que temos chave que abre porta do céu, é Ele que é o dono do céu, da terra e debaixo da terra. Ele é o grande oleiro, Ele faz como Ele quer, como lhe apraz, porque Ele é Deus, aleluia. Só que interessante, eu já falei isso nessa mensagem, outra vez que eu preguei lá na nossa outra igreja. Quando eu era criança, nós bebíamos água de pote, nós tínhamos pote de barro, e se olhar para o pote de barro, você vai encontrar a característica da mão, das digitais do oleiro que fez aquele barro. O que eu aprendo com isso? Se nós somos o barro, nós somos aquele vaso que o Senhor está trabalhando, quando Ele amassa Elias, nós temos em nós a marca do oleiro. E quando o oleiro faz, ele diz assim: eu faço o vaso como Ele quer, como eu quero. É isso que nós devemos entender, irmãos. É melhor estar na mão do Senhor sendo amassado do que sendo pisado como sal insípido no mundo, para nada serve. Enquanto nós estivermos sendo amassados pelo oleiro, nós estamos na mão do Todo-Poderoso. E quem nos livrará? Quem nos arrebatará da mão do Senhor? Quem? Se Ele está com nós, nas suas mãos. Porque Deus se cala. Já estou caminhando para o final. Às vezes Deus se cala para mostrar um grande propósito. A Bíblia fala, o livro de Malaquias. O livro de Malaquias, ele encerra o Antigo Testamento.
ele encerra, assim diz o Senhor. O livro de Malaquias, nós olhamos que quando Malaquias ele fala as suas últimas palavras, quando ele vier, ele converterá o coração do pai aos filhos, dos filhos ao pai. Quando ele vier, ele vem como aquilo que João Batista diz, como a vara agitada no deserto. Quando ele vier, ele vem como o sal da terra e a luz do mundo. Só que encerra o livro de Malaquias, pastor Dário, mais 400 anos, Deus em silêncio. Só que em Belém, havia uma moça judia que recebe a visita de um anjo, que diz: agraciada seja Maria, de ti nascerá o Salvador do mundo. Enquanto Deus está em silêncio, Deus está trabalhando em um grande propósito. É isso que a gente tem que entender. Se Deus está em silêncio, irmãos, é como aquele louvor, né? Deus não rejeita a oração. Claro que não é bem assim, mas como é que é o refrão? Quando Deus fica em silêncio é porque Ele está trabalhando. Não tem um silêncio de Deus como fim. O silêncio de Deus pode ser o início da nossa vitória. Aleluia. Lembra da mulher cananeia? Vou fazer aqui uma ligação. O texto diz assim, isso está em Mateus capítulo 15, versículo 21 e 23. Depois que saiu daquele lugar, Jesus retirou-se para uma região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada, sofrendo muito. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. O texto, irmãos, a história conta, Suzana, que aquela mulher ela vinha gritando. O que a palavra que o Senhor diz assim, ó: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos... Mas essa mulher, o texto diz que Jesus ele se retirou porque ele estava cansado. Ele precisava de um descanso. Os discípulos levam Jesus para aquele lugar, para aquela região, e quando aquela mulher percebe que Jesus está chegando ali, ela não para de gritar. Não é falar, conversar, é gritar, ao ponto que os discípulos disseram: Senhor, manda essa mulher embora. Essa mulher está gritando muito, essa mulher está fazendo um alvoroço aqui, Senhor. Em vez de nós estivermos nesse lugar para descansar, olha o que nos aparece. E aí, essa mulher ela vem gritando, por quê? Porque ela tinha um sofrimento na alma. Havia algo que estava acontecendo na família dela, na filha dela estava endemoniada. Quando ela saiu de casa, o texto diz que ela deixou amarrada aquela moça ou mulher, uma filha, amarrada, porque estava cheia de demônio. A única esperança daquela mulher era quem? Era Jesus. E quando ela chega gritando, e Jesus não diz nada. Parece revoltante, porque é o mesmo Jesus que diz: vinde a mim todos, e de repente aquela mulher, ele não diz nada, ele passa indiferente, irmãos. Mas a história não termina aí, aleluia. A história não termina apenas neste versículo. A Bíblia diz que quando ela começa ainda a clamar, Jesus não lhe diz nada. Os discípulos dizem assim: ó, manda que essa mulher vá embora, porque ela está atrás de nós, gritando. Mas aí, irmãos, por favor, passa mais um versículo para frente, Davi. Jesus diz assim, ó: eu vim para as ovelhas perdidas do meu pai. Você é ímpia. Você não pertence a Israel. E o texto continua, por favor, Davi. Aí que vai a diferença. O primeiro não dela, Jesus está dizendo assim, ó: eu não vim para vocês. Mas ela continua, e aí que muda a história da vida dessa mulher. Porque o texto diz que ela veio, adorou
de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Há uma versão, e se nós olharmos essa adoração, eu gosto quando o Dário fala que é o proskeneu, que é o de se jogar ao chão. Essa adoração não é apenas algo que eu vou levantar minha mãozinha aqui perfumada. Não, ela vem e se joga no chão. Ela se ajoelha diante do Senhor, ela adora o Senhor. Aí, irmãos, a Bíblia diz que o Senhor não faz o quê? Rejeita um coração contrito, quebrantado. E aí o texto diz que naquele mesmo momento, Jesus, ele faz um diálogo com aquela mulher a respeito de... Você já sabe a história. Não é lícito tirar da boca dos meus e jogar aos cachorrinhos. E ela diz: Senhor, é verdade, mas os cachorrinhos comem da mesa das migalhas que caem do seu Senhor. Ela adorou. E às vezes, irmãos, o que o silêncio de Deus faz é o início de uma grande vitória. Se ela tivesse na primeira o não de Jesus, ela tivesse orgulho no coração, ela tinha o quê? Voltado para trás, e a sua vida continuava a mesma, a sua filha endemoniada, mas ela preferiu, mesmo Deus não dizendo nada, ela se prostrar e adorar. E o que eu aprendo com isso, irmãos? Mesmo quando Deus não diz nada, quando Deus não responde às minhas inquietações, Deus, Ele continua sendo Deus. Ele não vai mudar segundo os meus comportamentos. Ele continua sendo Deus, mas o que eu quero é o quê? É adorar, é me prostrar diante dEle, é saber: Senhor, eu não recebi ainda a resposta. Senhor, eu sei que o Senhor está comigo e eu quero o quê? Adorar o Teu nome. Uma das coisas que me encanta na nossa igreja, irmãos, quando nós iniciamos esse projeto, havia uma igreja que adorava pouco. Hoje, quando nós estamos aqui, na nossa igreja, o louvor é contagiante. Você olha o que aconteceu hoje. Nós sentimos a presença de Deus, porque independente da luta de cada um, todos entendem: eu quero adorar, aleluia. Eu adoro não porque Ele faz, mas eu adoro porque Ele é. E quando ela diz assim, ó, filho de Davi, eu não sei se tem mais, mas eu acho que só tem 2 menções sobre filho de Davi. É o homem que estava cego na beira do caminho, e essa mulher que reconheceu direto. E ela não era judia, mas ela sabia: Ele é Deus, eu não posso perder essa oportunidade. Mesmo que eu recebo não, mas eu continuo adorando, eu continuo me prostrando. E naquele momento Jesus libera uma palavra e diz assim: ô mulher, grande é a tua fé. E talvez ela correu para casa, e quando olhou, chegou em casa, estava o quê? Mas não aquela jovem endemoniada, estava com aquela mulher, aquela jovem liberta, porque naquele mesmo momento o Senhor o libertou enquanto ela adorava. Aleluia! O silêncio de Deus pode ser o início da nossa vitória. Coloca o último versículo do Salmo 13, por favor, Davi. Davi de guerra. O salmista começa perguntando: até quando? Mas termina com o anterior, por favor, Davi. Isso, eu porém confio. É isso que faz a diferença. Ele começa indagando: até quando? Até os meus inimigos estão zombando contra mim. Até quando? Até quando? Mas no final ele diz: eu porém. Lembra quando Josué, quando o povo estava para chegar na terra prometida, que o povo começou a olhar para as nações vizinhas e dizia assim: ó, nossa, eles têm deuses, ó. E Josué começa a olhar o comportamento daquele povo, e Josué se levanta e diz assim: se vocês quiserem adorar, vão. Se vocês quiserem ser seguidos igual a multidão, vai. Eu porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Posição, decisão, nós decidimos se nós continuamos adorando. Davi, ele faz todo o relato, ele não oculta o que a sua alma está vivendo. Não é aquela coisa, ele entende, a sua alma está dizendo, todo o salmo de Davi, quando ele está angustiado, ele termina dizendo: eu porém, até quando, Senhor? Mas eu porém, confio no teu amor, o quê? Leal. Algumas versões que falam o teu amor verdadeiro, o teu amor que não falha. Embora a minha alma não entende nada, mas eu porém confio no teu amor. Eu porém confio no teu amor. E para terminar, eu quero falar do último personagem.
A Bíblia fala em Lucas capítulo 7, versículo 36 ao 50, de alguém que decidiu, sem dizer nada, tocar o coração do Senhor. A Bíblia diz que Jesus é convidado, Neto, para um jantar. A Bíblia fala do fariseu convidou Jesus para o jantar. E naquele momento uma mulher entra com um vaso muito precioso. Ela não diz nada, Jesus também não fala nada no momento. Mas ela chega e quebra o vaso de alabastro. Ela quebra nos pés do Salvador. E o perfume começa a inundar aquela mulher, ela entra. Eu não sei quais eram as emoções, porque a Bíblia não fala muito sobre isso. Como é que estava o sentimento dela? Mas ela trouxe algo que, independente qual era a resposta que ela teria, Douglas, ela decidiu adorar o Senhor. Ela não sabia qual era o resultado daquela atitude, porque ela não poderia invadir uma reunião da cultura judaica. Tem duas mulheres que quebram esse protocolo. Ela não podia, Hermeson, entrar, bater assim, de uma vez chegar. Ela poderia ser expulsa, sofrer consequências, irmã Luciana. Mas ela decide, independente do resultado, eu quero adorar. Independente do resultado, eu vou quebrar o que eu tenho mais precioso. E aquele perfume, segundo os historiadores, valia como o salário de um ano, numa terra, numa época, irmãos, de escassez. Não poderia, o vaso de alabastro era algo que era uma peça só, não tinha tampinha que tirasse gotinha. Ou você quebrava e deixava exalar o perfume para aquela ocasião, e não tinha como. Ela teve que quebrar. Talvez, irmãos, tem pessoas como essa mulher aqui hoje. Eu creio que Deus está falando para nós, com feridas, com marcas, carregando culpas, dores. Mas hoje, nessa noite, nós podemos quebrar e derramar aos pés de Jesus. Mesmo que Ele não diga nada, mesmo que nós não tenhamos a resposta que viemos todas as vezes no culto, queremos receber a resposta de Deus. Ele continua no controle, Nariane. Irmã Giz, Ele continua no controle. Elias, Ele continua no controle. Ele continua sendo Deus, reinando, Raquel, sobre nós, com as mãos dele estendidas sobre nós. Mesmo que ele não diga nada, igreja, a fé cristã, ela é racional. Paulo, ele escreve dizendo: rogo, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, e o vosso culto racional. Nós, como cristãos, a gente tem que aprender a pensar. A fé, ela vem pelo ouvir. Ouviu o quê? A palavra do Senhor. E quando nós estamos aqui, essa igreja, eu vejo uma igreja sólida na palavra. Uma igreja que caminha não por emoções, porque as nossas emoções nos traem. Não por arrepios. Mas nós caminhamos por convicção. Mesmo que Deus não fale, mas Ele continua reinando sobre a nossa vida, Luciana. Porque o que diz o texto? Eis que estarei convosco, Ângelo, todos os dias. E quem falou isso, ele não é como um homem que pode mentir. Ele é Deus. Se Deus falou, pode ter certeza que Ele está conosco, caminhando conosco. E lembra de Abraão? É no limite. Poxa vida, como é que Deus faz isso, irmão? Deus nos leva ao limite. É que às vezes chegamos ao ponto que a aspirina, ela pode tirar dor de cabeça. Mas quando recebemos um diagnóstico, e aí, Senhor? Aonde acontece, Rodrigo, uma queda. Naquele dia você saiu, meu irmão, como qualquer outro dia, como um pai de família, para ir buscar o alimento, o sustento da sua casa. Mas de repente, irmão, aconteceu a fatalidade. Um acidente. E agora?
A cabeça nossa começa a pensar, e agora? E agora, Jesus? Deus continua estendendo as suas mãos. Quando nós olhamos a história, Thaís, o povo de Israel caminhando, imagina aquela multidão, milhares de pessoas, milhões de pessoas, Luciana, no deserto. Nós trouxemos comida, mas está com quantos sacos aí? Está com 5 sacos. Dá para caminhar. Aí começou os dias passar, meses passar. Como é que está a comida aí? Está acabando. E agora? Moisés, tu tá maluco? Se fosse cearense, ia assim, ó, tá doido, macho? Tirou nós do Egito para morrer aqui? Porventura, a sepulcro aqui para matar, para enterrar tanta gente? E Deus lá de cima, tem uma colher de farinha e um azeite na panela. E Deus lá de cima, calma. Lembra da mulher de Sarepta? O discurso dela, vamos fazer e comer e morrer. Mas naquele dia ela enviou quem? O profeta. A provisão. Quando o povo hebreu começou a desesperar, começou a ouvir algo do céu, cair. E eles, nossa, isso dá para comer. E eles começaram a comer e viu que era bom. Alguém perguntou, o que é isso? Que alimento é esse? E a palavra hebraica diz que é o quê? Maná. E o que é maná? É exatamente o que é isso. A tradução literária de maná é o que é isso? Não tem explicação. É pão do céu, é pão de Deus, é provisão de Deus, aleluia. Deus é Deus, Ele provê. Traga a sua dor, traga a sua história, suas lágrimas, e derrame aos pés de Jesus nessa noite. Por favor, Ministério de Louvor. Glória a Deus. Eu creio no Senhor que provê todas as coisas. Todos nós temos algumas histórias para contar da provisão de Deus. Quando chegou no limite, eita! E o nome dele é glorificado. O nome dele é glorificado, por quê? Porque ele continua cuidando de nós. Por isso, Cassiane, vamos confiar no Senhor. Eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Aleluia. Pode soltar, Davi, por favor. É um louvor muito conhecido. Que fala do perfume, dessa mulher que é o último personagem que eu falei. Fala sobre a adoração de alguém que decide quebrar, se derramar aos pés de Jesus e adorar Ele. Aleluia. Oh Deus que me deu tudo. E o que é que você faz? Eu dou meu coração. Aleluia. O que tem dentro de você? Um perfume mais caro. Derramo aos teus pés. Aleluia, Jesus. Seja adorado através de mim. O teu deserto vai servir para a glória do Senhor. Aleluia. Eu te entrego toda minha devoção. Eu creio que nessa noite o Senhor está aqui no nosso meio, irmão. Seja adorado, seja adorado através de mim. Aleluia. Eu te entrego toda minha devoção. Aleluia. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração.
Aleluia. que suba de um bom perfume. O Senhor nessa noite Ele está aspirando Ao Deus que me deu tudo, adoração nesta noite. Aleluia. eu dou meu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Às vezes nós não entendemos os caminhos, mas Ele leva. Perfume mais caro, Aleluia. derramo aos teus pés. Seja adorado. Aleluia. Declare nessa noite. Seja adorado através de mim. Oh, aleluia. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado, seja adorado através de mim. Oh, aleluia. Eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso. Aleluia. Glória a Deus. Receba a mais intensa adoração e suba de um bom perfume. Oh, glória a Deus. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração e suba de um bom perfume. Aleluia. Eu lembrei de algo muito interessante, irmãos, que para se extrair o azeite, a oliva, ela tem que ser imprensada. Se você chegar num pé de oliveira, você pega a azeitona, tenta comer ela. Eu já tentei fazer isso, eu achei que era só pegar e comer como aqueles que a gente compra no mercado. É ácido, é amargo. Mas quem trabalha sabe que quando colhe aquela oliveira, ela tem que passar por um processo para extrair, Elias, o que tem de mais precioso. Aí coloca na prensa e roda, e roda, e roda, e imprensa, e de repente começa a sair um líquido. Aquele líquido, ele é precioso, é o azeite. Às vezes Deus coloca nós para extrair o que tem de nós melhor, e isso coloca nós numa prensa. A uva, para se extrair um bom vinho, ela tem que ser pisada, ela tem que ser amassada, para se extrair o que tem de mais precioso. Às vezes Deus nos leva, exatamente isso, Cassiane, nesses lugares, esses ambientes desconfortáveis, de dor, de amasso, de pisar, para se extrair o melhor que Ele tem para a nossa vida, aleluia. Por isso que declare nesta noite, eu te entrego tudo que há em mim. Aleluia, te entrego tudo que há em mim, Jesus, tudo que há em mim, como disse o Davi, bendiga, bendiga o seu santo nome, tudo, absolutamente tudo. Você chegou nesta noite com o coração angustiado, saiba que a resposta de Deus na tua vida, Ele te trouxe hoje para dizer, eu cuido de você, adora-me. Enquanto você adora, o céu está trabalhando em seu favor. Essa é a palavra de Deus nessa noite. Eu estou como um profeta de Deus, como um mensageiro de Deus, dizendo, aquieta a tua alma, espera em Deus, saiba que Ele é o Deus da nossa, da minha salvação, aleluia. Eu te entrego, aleluia, eu te entrego, Jesus. Qual é o teu melhor nessa noite? Lembra?
O azeite saindo, espremendo, olha. Receba mais intensa Adoração. e suba a ti Oh, aleluia. Aleluia. Te entrego tudo que há em mim, Jesus. Quem pode levantar as mãos e glorificar Ele? Eu sinto nessa noite o Senhor curando, assim, de uma forma. Eu sinto o Senhor mudando o coração, sabe? Eu sinto isso nessa noite. O Senhor mudando a nossa vida. Aleluia. Aleluia. Assim como aquela mulher, a Ana, que se jogou no templo do Senhor. E o profeta não entendeu. Aliás, o sacerdote não entendeu. O sacerdote Eli disse assim, ela está embriagada. Mas ela disse, não, meu Senhor, é um coração, aleluia, é um coração angustiado. Isso não é embriaguez não, meu Senhor. É um coração aflito, aleluia, se jogando, prosqueneu, se jogando na presença daquele que pode, é o Senhor. E o profeta o que diz? Que Senhor conceda o desejo do teu coração. Vai em paz. Está acabando o culto e a palavra que eu quero dizer nessa noite, vai em paz. Que o Senhor abençoe sua vida, conceda o desejo, a angústia do teu coração seja transformada em gozo e alegria. Esta dor não é para a morte, o seu deserto não é para a morte, é para a glória do Senhor, aleluia. O teu deserto é para a glória. Deus nos traz, Neto, a esses ambientes para a glória dEle, para a glória dEle. Lembra de Jesus, foi levado ao deserto para ser tentado, e quando Ele saiu de lá, os anjos estavam prontos para servir. Aleluia. O deserto existe provisão. No deserto existe anjo que está pronto para servir na tua vida. Talvez essa noite seja isso. Quando aquela mulher que estava com aquela criança, que ela deixa de lado, que era filho de Abraão também. Esqueci o nome da criança, como é que é? Era... Quem é bom de Bíblia, por favor? Quem era? Ismael, obrigado. Ismael estava ali afastado. Oh, glória a Deus. E ela disse assim, ó, eu vou deixar aqui, ele vai morrer. E de repente, o anjo aparece e serve aquela mulher e a criança. Então, irmãos, nesta noite, eu posso, como profeta de Deus, dizer que o anjo do Senhor está servindo a tua mesa nesta noite. Lembra da última mensagem que eu preguei sobre Eliseu? Há pão fresco. Foi assim com Eliseu, foi assim com Elias. Teve pão, teve água fresca para ele caminhar mais uma caminhada. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós somos a tua igreja, nós somos o teu povo, nós somos o povo que se chama pelo teu nome. A tua palavra diz que nós somos a menina dos teus olhos. Nós somos, Senhor, a tua noiva escolhida, preparada e adornada. Eu creio que o Senhor tem cuidado de cada um dos meus irmãos como da minha vida. Esse deserto, Jesus, vai nos fazer melhor. Nós iremos passar do lado e glorificar e dizer, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Alcança o coração da tua filha, do teu filho, das nossas vidas, Senhor. Seja adorado, seja